Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer mais uma live, né, da nossa série, série de comemoração, né, um ano de comemoração da minha trajetória. Então, a gente está conversando com algumas pessoas, com alguns profissionais. A gente iniciou agora as comemorações dos 10 anos da minha formação acadêmica em fisioterapia. Então, a gente tem trazido alguns professores, algumas pessoas que possam conversar com a gente, falar da fisioterapia, falar da importância da formação, né? Então a gente vai hoje conversar com a doutora Adriana Cavalcante, que é uma fisioterapeuta daqui da nossa querida Teresina. Ela não é piauiense, mas está com a gente há bastante tempo. Podemos considerá-la, né, piauiense. Foi minha professora durante a minha graduação e hoje é uma querida, uma grande amiga e colega de profissão, né? A gente vai conversar com ela sobre neuroplasticidade. Vamos saber que assunto é esse, né? Sejam todos bem-vindos. Boa noite para todos. Tá? Então, a gente vai já chamar a Adriana para a gente começar a conversar. Então, a neuroplasticidade, para quem não sabe o que é, vai saber hoje, né? É um assunto interessante. Vocês vão ver que a neuroplasticidade está presente na nossa vida muito mais do que o que a gente imagina, tá? Então, a fisioterapia é uma profissão que atua em diversas áreas, né? Em diversos segmentos, né? Então, a doutora Adriana, ela é especialista em neuromodulação. Vocês vão saber o que é isso também. Ela trabalha especialmente com pacientes com paralisia, com problemas neurais, né? Ela vai explicar, vai se apresentar pra gente. Sejam bem-vindos todos. Deixa eu ver se a Adriana já tá na live. Deixa eu colocar meus óculos aqui, para que eu possa chamá-la, né? Oi, Adriana, você já tá por aí? Deixa eu te ver. Se você tiver, dá um oizinho pra mim, pra eu te ver. Tá? Oi, Irani, tudo bem? Lenaide, Isabel. Um prazer tê-los conosco, né? A gente vai já chamar a nossa convidada. Eu não tô vendo se a Adriana entrou. Tá. Então a gente vai conversar sobre isso, sobre a capacidade, né, de adaptação, de transformação, de mudanças que o nosso corpo é capaz de fazer durante toda a vida. Oi, Adriana, boa noite. Vou te chamar agora, tá? Isso. Vou te chamar, a Adriana já tá aí. Vou começar a conversar. Enquanto o pessoal vai chegando, o tema hoje é muito interessante, muito legal. Eu acho que vai prender a atenção de todo mundo. Oi, Adriana. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bom? Muito bom mesmo participar dessa sua festa, essa celebração. Que maravilha. Você tá me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Tô sim te ouvindo. Tá bem para você me ouvindo? Tá bem, tá ótimo, tá ótimo. Tô super. Tanto a imagem como o som tá perfeito. Então, estou feliz por você poder conversar com a gente hoje por um assunto muito legal, né? Que é a neuroplasticidade, o sistema nervoso, como é que isso acontece na nossa vida, muito mais do que a gente imagina, né, Adriana? Como está presente o tempo todo no nosso dia a dia, né? Isso. A parte que chama, né, então, plástica é exatamente isso. Nós somos seres, e a gente está passando isso na pandemia, modificáveis, né, como o plástico, é maleável. Então, apesar da gente ter um órgão neurológico, neuroplasticidade, mas a plasticidade ocorre em todas as nossas células, no sistema músculo, esquelético, cardíaco, respiratório. Então, são condições plásticas modificáveis em vários sistemas, no próprio ser humano mesmo. O tempo todo, né, Adriana? Então, mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos primeiro dar as boas-vindas aos nossos amigos que estão nos assistindo e se apresente, fique à vontade para falar quem é você, para as pessoas conhecerem você, os meus amigos, que os seus aí tem vários aí na live, estou vendo que já tem muita gente conhecida, mas para quem não lhe conhece, fale um pouco de você, da sua atuação, fique à vontade, seja bem-vindo. Tá.
Obrigada. Eu sou fisioterapeuta. A Giovana começou colocando, eu já vou entrar agora em 21 anos de formadas. Desse meu tempo de formação foi todo aqui no Piauí, sou paraibana. Assim que me formei, vim para cá e entrei na parte acadêmica logo após um centro de reabilitação de referência aqui do Piauí fez uma parceria com a ACD, então foi um treinamento significativo, treinamento da ACD, uma escola para mim. Depois veio também participação em outras instituições que para o profissional isso engrandece, são escolas, né, que a gente guarda para sempre. A AMA, com crianças autistas, a PAI, e depois essa questão da gente querer sempre procurar conhecimentos, eu enveredei agora mais, tem uns 5 anos que estou mais na área exatamente da neuromodulação. Então, eu atuo nessa parte da neuromodulação mais com os pacientes neurológicos, mas ao longo da nossa conversa aqui entra também a parte da ortopedia, entra a parte também de esporte. Então, não só o fato da neuromodulação pelo nome, né? Então, ser voltado para doenças neurológicas. Então, é isso. Que maravilha. Então, assim, às vezes a gente não tem ideia. Eu estava dizendo, conversando com as pessoas antes de eu te chamar, que a fisioterapia ela atua, né, em muitas áreas, né, em muitas vertentes de trabalho. E a gente, graças a Deus, tem a possibilidade de termos excelentes profissionais em diversas áreas. Aqui em Teresina a gente tem a oportunidade, né, de, se precisar de alguma área, às vezes as pessoas não sabem exatamente. Muitas pessoas me falaram isso. Giovana, eu nunca nem ouvi falar nisso. Não sei o que é. Eu fiquei mandando, né, os convites para os amigos. Não sei o que assunto é esse. Falei, aguenta aí a curiosidade, que daqui a pouco a gente vai falar do que é a neuroplasticidade. Né? Então, apesar de ter esse nome neuro, né, está relacionado ao sistema nervoso, mas na minha atuação aqui, aí eu quero que a gente converse exatamente, faça esse link. E na minha atuação da terapia manual e do movimento, como isso funciona bem, como a gente vivencia isso todo dia e toda hora, hein, Adriana? Como é possível isso? A gente vê, né, o tempo todo essas respostas do sistema nervoso. Porque parte do princípio que, assim, a partir do momento que a gente entende que a neuroplasticidade é uma capacidade do cérebro modificar respostas, a gente precisa de estímulos. E aí a gente parte do princípio para a gente entender que tem a parte positiva e negativa. Então, profissionais como você, que desde a parte acadêmica acompanha sua trajetória, em que sempre está buscando conhecimentos, para a gente estar agregando mais estímulos diferenciados para o paciente, que sejam as técnicas, abordagens, não só a parte da tecnologia, que é o que eu estou mais imersa agora, mas um programa cinesioterapêutico, um programa de exercício, em que não tem estímulos diferentes, em que ele é adaptável, e aí fica numa neuroplasticidade que fica um platô, então não tem realmente caminhos diferentes no cérebro para o paciente ter ganhos positivos. Então, na verdade, a neuroplasticidade é para a gente estar atento a isso, a um programa que você está com o seu paciente e na nossa própria vida. Então, existem uns fakes que falam assim, né? Então, desmistificando que a gente chega na vida adulta e a gente não tem mais neuroplasticidade só na criança. Não é bem assim. A partir do momento que a gente submete a estímulos, então agora na minha vida eu vou acordar cedo, eu vou fazer uma caminhada. Agora na minha vida eu vou colocar uma meditação. Agora eu vou ouvir um estilo de música diferente. Eu vou agora fazer então um pilates, um RPG. Então, quando a gente coloca estímulos diferenciados em que a gente submete-se a praticá-los, então a gente vai causar novas mudanças no nosso neurônio.
a gente está num mundo cheio de distratores, né? Então, isso faz com que a gente está perdendo muito rápido a memória. E a memória é uma área de aprendizado, que seja a memória do exercício aí, qual foi o exercício que eu fiz hoje de manhã com a Giovana, que ela disse para eu fazer também em casa, e aí acaba que a gente não começa a não lembrar, porque é como que o HD já está bem pesado. Mas por quê? Entramos naquele piloto automático em que a gente entra na neuroplasticidade adaptável, né? Então a gente não começa a provocar, o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Então, assim, ele não quer gastar energia para a gente estar se esforçando, saindo da zona de conforto. Então, nosso cérebro quer ficar naquele marasmo. A partir do momento que a gente entra com novas atividades, ou você está com um profissional como a Giovana, ela é um leque de técnicas e abordagem que ela tem, e aí acaba que isso, ela coloca um programa, daqui a pouco ela vê o paciente, ela coloca uma outra abordagem, que seja diante de uma terapia manual, diante de uma terapia postural. Quando a gente está falando desses estímulos, a gente fala de estímulos externos, que é as abordagens terapêuticas, que é dentro da nossa área da fisioterapia, dentro da psicoterapia, da psicologia, dentro da fono, estímulos externos que vão tentar modificar aquela ação que eu tenho que fazer no momento. Que seja estímulos intrínsecos próprio meu, como, por exemplo, um copo d'água. Então, eu vou estimular o quê? Saciar a minha sede. Então eu vou uma comida diferente, um fármaco. E aí entra a questão da neuromodulação, que aí a gente entra também com um estímulo elétrico para aguçar o que está lá não fluindo com pacientes que têm dores crônicas, pacientes. Segura um pouquinho aí a neuromodulação. Já já a gente entra mais diretamente na técnica, né? Na verdade, no recurso, né? Vamos falar de recurso. Isso. Mas só para quem está chegando agora, para a gente esclarecer um pouco mais da neuroplasticidade, para as pessoas se situarem do que a gente está falando. Então, assim, eu vou tentar dar um exemplo bem, bem simples, para ver se a gente, né, pega bem a ideia da neuroplasticidade. Então, se a gente imaginar neuro, de nervo, sistema nervoso, plasticidade, a plástica, o formato, né, digamos assim, a possibilidade maleável, digamos, né? Como você falou, o plástico é maleável. Então, o nosso sistema, a gente sabe que o corpo, ele é controlado, a grande maioria das ações é controlado pelo sistema nervoso. Até pouco tempo, você achava que eram todas as ações, né, Adriana? Hoje a gente já sabe, com o estudo da face, a gente já sabe que o cérebro tem determinadas ações do corpo que o sistema nervoso não participa, né? Que vai só pela transmissão de força, enfim. Mas o cérebro é sabido por todo mundo que é o nosso órgão, né? Nossa maior capacidade, digamos, de tudo, de coordenar o corpo todo. Então, essa neuroplasticidade é a capacidade que esse cérebro tem, que o sistema nervoso tem, de se adaptar, como a Adriana bem colocou, de se modificar, de se remodelar, diante de uma experiência que ele passou. Tá? Então, por exemplo, alguém que perde a visão, né? Ou que nasceu já cego, tá? Ele vai ter que desenvolver os outros sentidos para suprir a necessidade da visão. Então, o cérebro começa a trabalhar outros sentidos. Todo mundo sabe que quem não tem um determinado sentido desenvolve outros, né? Aguça mais. Uma outra situação que é comum, a postura, né? Que a postura é a vida toda, aquele jeito que você adota no seu corpo a vida toda. E aí você vai, é dia a dia. A má postura ou a boa postura não é de ontem para hoje, gente. É uma coisa que você tem, né? Enfim, o seu dia a dia, a maneira como você senta, a maneira como você anda, a maneira como você dorme. O seu corpo vai adotando uma posição. A postura é a posição do seu corpo no espaço. Mas a neuroplasticidade é exatamente essa capacidade que a gente tem, que o sistema nervoso tem de modificar. E aí é onde a gente entra com o exercício, com o movimento, com o tratamento, com a neuromodulação, que a Adriana vai já falar bem sobre isso pra gente.
Mas o que eu quero deixar bem claro é que é possível se fazer uma... A gente consegue progressos, a gente consegue, né, redimensionar, digamos assim, os gestos, os movimentos e a atividade. Quando a Adriana colocou que os estímulos, quanto mais estímulos você dá para o corpo, melhor. A gente vem conversando sobre isso aqui já bastante com vocês, falando da questão da possibilidade do trabalho com a fáscia, que é a nossa roupa interna. O que é essa fáscia? Às vezes as pessoas pensam que a gente fala de face. Não é face, gente, é fáscia. A face, o sistema facial é como se fosse uma roupa interna que está apertada. Imagina você veste 40 e entra numa calça 36. Eita, 36 foi muito. 38. Às vezes está 36, né, Adriana? Então você se sente amarrado, seu corpo é amarrado, seus movimentos são difíceis. E aí vem as dores, vem a má postura, vem o mau humor, não é verdade? Porque você não consegue pegar um objeto no chão que não seja uma coisa muito sofrida, enfim, né? Então, esse trabalho que a gente faz com o movimento, com diversos estímulos variados, atividades variadas e de forma gradativa, a gente consegue melhorar isso. A gente consegue fazer com que o sistema nervoso permita que seu corpo tenha um movimento melhor. Porque se ele que controla a grande maioria dos movimentos, então a gente tem que negociar com ele, né? Não é verdade? Tem que negociar com o sistema nervoso, senão não vai dar certo, né? Porque aí fica guardado na memória. A postura que foi a vida toda, e aí fica lá naquela memória, e aí às vezes a gente fala assim, não, mas eu vou tentar fazer eu mesma um alongamento, eu mesmo um exercício, mas você entra numa questão de ter um redirecionamento com um profissional para entrar em áreas que a gente vai sim se burlar. Porque o cérebro faz isso com a gente se burla e a gente fica numa zona de conforto que não assim tá alongando, tá difícil. Esse movimento tá difícil. E aí o que é que acontece? A gente alimenta negativamente a partir do momento que a gente não tem o olhar de um profissional, que seja para a postura ou para o movimento. Isso, exatamente. Quando você... Na verdade, a gente não conhece também. A gente, de um modo geral, não conhece muito o corpo, né, Adriana? Cada um de nós tem a dificuldade e aí tende a se acomodar nessa zona de conforto, porque, por exemplo, quem não sabe que alongamento é uma coisa que dói? Todo mundo sabe que alongamento dói. Ai, doeu. Não, vou só até aqui, deixa, tá bom, tá ótimo. Você não deve impor um movimento, mas você também não pode achar que aquilo é o seu céu, o seu limite. Você precisa ir aos poucos, né, trabalhando. Então, o estímulo... Tem pacientes que chegam para mim e dizem assim, eu quero faço musculação, por exemplo, a vida toda, então eu jogo bola a vida toda, faço futebol e faço alongamentos para jogar. E agora eu quero, sei lá, pedalar. Ótimo. Você vai dar um outro estímulo para o seu corpo. Então, você vai jogar o seu futebol, você vai pedalar, e você pode fazer uma musculação, você pode fazer um monte de coisa. Ah, mas eu não sei fazer isso. Sim, você não sabe, você vai aprender. Você vai aprender, você tem que se permitir. Quando você se permite fazer o movimento, ou fazer, na verdade, passar por qualquer experiência nova, você já está se propondo a uma remodelação de programação cerebral, de programação corporal. Isso vai refletir no estrutural e no funcional. E como vai ser funcional para você? Como a sua estrutura vai reagir àqueles estímulos? Acontece que a gente, às vezes, realmente fica no quadrado, né? Ah, não, eu só gosto de fazer isso. Então, eu só vou fazer isso. Isso não é só em relação à atividade física, não. É em relação à vida toda, né, Adriana? Tem gente que vai para o trabalho todo dia pelo mesmo caminho. Você permite mudar. Isso, exatamente. Que aí entra exatamente no que eu falei, né? Então, a partir do momento que você está com um profissional ou está num programa de exercício ou de abordagem que faz tempo que você está, então, o limiar de adaptabilidade do cérebro, ele entra num platô, porque a gente já sabe o que é que a gente vai fazer.
É igual exatamente o que a Giovana colocou. Então, a partir do momento que o trânsito não muda, é o mesmo, você vai sem nem você perceber. Por quê? Porque você entra no automático de uma repetição e essas repetições, elas precisam, em alguns momentos da nossa vida, da nossa rotina, elas serem incrementadas com algo diferenciado. Então, assim, a gente fazer um movimento conversando, fazer um movimento com a tarefa que a gente chama de uma dupla tarefa. Então, eu estou na bicicleta, eu estou ouvindo uma música, eu estou cantando. Então, fazer alguns movimentos junto com outras tarefas, que seja da fala, que seja da audição, que seja da leitura, que seja jogando bola, para você abrir mais rede junto com o movimento. Então, se a gente pensa no movimento, o movimento ele está só numa área do cérebro. E essa área do cérebro, do movimento, ela está junto com o mente. Então, a partir do momento que a gente está aqui, eu tenho que estar aqui pensando numa postura sentada bem, mas gesticulando. Então, isso tudo é uma organização que a gente entra no automático e se a gente não incrementa com, como sei, coloca uma questão diferente que me faz pensar, que me faz entender se eu estou com a postura adequada, aí sim a gente começa a trabalhar de uma forma coerente. Essa questão do movimento e da própria postura da gente, a gente pode também colocar, como a Giovana colocou, um exemplo bem simples. É a mulherada aí, que a gente passa muito tempo com salto alto. Quando a gente tira, a gente percebe uma diferença. Então, assim, é os encurtamentos, mas a gente sente um desconforto, a gente sente um alívio. Então, essa mensagem vem para o cérebro da gente. Então, como que a gente passa horas ou o dia em uma determinada postura e com movimento, ele se adapta. Quando a gente tira, aí ele percebe e já fala para ti, opa, tá doendo. Opa, teus pés não estão legais. Então, a gente tem uma resposta rápida, onde já executa o movimento em relação à resposta do nosso cérebro. O que a gente vê que é muito comum hoje, por exemplo, as pessoas se aposentam, vamos dizer assim, né? Alguém que trabalhou e tudo, se aposentou e disse, agora eu vou fazer um curso de inglês. Agora eu vou fazer, sei lá, eu sou engenheira, toda a vida eu tive vontade de fazer arquitetura. Ou até vou falar um outro curso que não tem muito a ver com engenharia, né? Não, eu tenho vontade de fazer como é o nome desse curso de culinária? Não, de Gastronomia? gastronomia. Eu vou fazer gastronomia, sempre tive vontade. Então, a pessoa se propõe a uma outra atividade, num outro momento de vida, e aprende super rápido, porque é prazeroso. Ela se permitiu uma nova aprendizagem, uma nova vivência. Né? Isso também, para deixar bem, né, para exemplificar bem a questão da neuroplasticidade. Mesmo. Eu estava vendo o pessoal da AB Faces, eu gosto muito do trabalho, estava escutando umas palestras do Cristiano, e ele estava falando das emoções e as posturas, né? A relação que tem das nossas emoções com a nossa postura. Então, ele deu um exemplo muito interessante. Vamos imaginar que eu estou aqui conversando com você, a gente está no Instagram, fazendo uma live ao vivo, né? Muitas pessoas assistindo, outras vão assistir depois. Mas eu sou tímida, eu estou nervosa, é um desconforto, é um sofrimento para a gente estar fazendo isso. Então, as minhas emoções de timidez, aquilo faz com que eu termine me fechando, termine comprimindo os meus espaços internos em função, me retraindo, né? Eu vou retrair tudo, então meu sistema nervoso está fazendo com que a gente se retraia. Então, as vísceras tendem também a se esconder, né? Você fecha o peito, ou então uma situação de tristeza. Então, as emoções vão agir diretamente na minha postura, na minha resposta corporal. Quando você começa a trabalhar essa timidez,
começa a perder um pouco mais. E aí a live vai acontecendo e você vai perdendo aquela, né? O nervosinho vai ficando mais discreto, e aí você vai ficando mais à vontade, mais soltinho, a sua postura começa a abrir um pouquinho mais, né? Então, ou através de algum movimento, e aí vamos pensar numa coisa extra live, né? Sou assim, então começa a fazer movimentos, começa a me alongar, começa a abrir o tórax, começa a me movimentar, e aquilo, o movimento faz, de repente, que a minha timidez diminua, que eu comece a tomar outras atitudes diferenciadas a partir dali. Ou ao contrário, com uma terapia, com um psicólogo, tratar minha timidez vai permitir que meu corpo se abra. Então, independente dos aspectos a serem trabalhados, e de preferência 2 ou mais aspectos, você consegue que essa plasticidade, que essa modulação do sistema nervoso aconteça de maneira mais legal, Eu costumo até dizer assim, sabe, Gil? A neuroplasticidade começa a partir que eu olho para você. Então, assim, que você me causa bem-estar, isso é estímulo, é um estímulo positivo. Ah, eu só em estar perto da Gil já passa minha dor. Então, assim, é um estímulo positivo porque eu olho para você, você me passa paz, você me passa segurança, isso é o quê? Visão. Então, eu olho para você, eu olho você é uma profissional centrada, então você me passa essa paz. Então, assim, se a gente fala que a neuroplasticidade, ela tá, né, dentro do nosso cérebro para se modificar com os estímulos eu olho para Gil, aí a voz, então assim, nossa, é uma voz que me acalma, então assim, é uma voz que me faz bem, tudo o que faz e que causa um bem-estar para a gente, principalmente esse período que a gente está passando agora de pandemia, da gente profissional de saúde com nossos pacientes, a gente acolher, já está trabalhando a neuroplasticidade, porque ele está se permitindo se cuidar. Então, o plástico, ele está se permitindo a gente dobrar direitinho, ele está se permitindo a gente guardar ou a gente expandir, né? Então, é bem isso mesmo. Então, a neuroplasticidade é uma capacidade que a gente tem, o ser humano, de estar sujeito a situações que ele imerso a estímulos. Aí, esses estímulos, vamos lá, que seja, como eu falei, externo ou interno. Porque muitas vezes o paciente, ele tem, como o Gil colocou aí agora, né? Então, assim, ele tem que se permitir para a gente estar atuando com ele. Ou vamos fazer, então, um trabalho de psicoterapia primeiro, para você permitir o toque do fisioterapeuta, você permitir que ele vai trabalhar algumas posturas, que muitas vezes são posturas que a vida toda você tem um pudor, você tem memórias que te causam desconforto naquela postura e naquele movimento. Então você trava. Aí vem a emoção, como o Gil está dizendo. E a emoção, a partir do momento que eu não estou acessível, eu não vou me modificar. Porque eu sempre brinco, às vezes, com meus alunos que estão aí, todo mundo beijo. Eu sempre brinco com eles, que eu digo assim, ei, gente, a gente não nasceu para morrer pau, não. A gente pode ser modificável, que seja numa saúde mental, numa saúde física, intelectual, cognitiva. A gente tem um arsenal de possibilidades para a gente modificar, né? Então, para a gente causar essa neuroplasticidade. Porque aí a gente entra assim, a plasticidade muscular, por exemplo, né? Então, assim, eu posso testar como eu tenho uma boa flexibilidade. Então, assim, eu tenho ainda guardada a flexibilidade minha muscular é muito boa, porque anos a vida toda de um balé. Então, eu tenho uma plasticidade modificável muito fácil no meu músculo. Porque a gente não ficar só pensando que é daqui. Então, assim, é tudo aqui. Mas o meu músculo também, ele é plástico. Ele é modificável, claro. Tá em conjunto com todos os outros sistemas, como para eu ter uma boa postura, eu tenho que respirar. Para eu falar, eu tenho que respirar. Então, não só o sistema nervoso central, mas os músculos são plásticos. Minha respiração, não, vamos primeiro controlar, trabalhar teu diafragma, tua respiração, para aí sim você conseguir trabalhar determinada postura. Então, eu acho que a plasticidade ela é tão ampla, né, Gil? E a gente, você falou uma coisa importante aí,
várias coisas importantes, mas uma delas é essa questão da respiração, porque nesse momento que a gente está vivendo, um momento de ansiedade, de preocupação, por diversas coisas, não é só por causa da doença, né, do Covid, mas o que que isso provoca nas pessoas e no mundo, no seu negócio, na sua vida, na sua família e tudo mais. Então, mesmo as pessoas que não tiveram Covid, que não tiveram perda na família, tá todo mundo tenso, né? Porque o mundo inteiro tá assim. E não é só aqui, todo lugar. O mundo, literalmente o mundo inteiro está vivendo um momento diferente. Então, essa ansiedade, essa tensão, ela reflete diretamente no corpo e na mente, né? Então, tá tudo junto. Então, eu recebo muitas pessoas aqui. Por exemplo, essa região dos ombros, nós mortais, em qualquer época da vida no mundo, independente de pandemia, temos tensões acumuladas aqui nos ombros. Todo mundo tem. Por favor, qualquer um que aperte nos trapézios aqui nesse músculo em cima dos ombros, você vai achar um pontinho de dor, uma coisinha, né? Quando você fica com a respiração presa, e aí vamos imaginar que um susto que você toma, um susto sequer, a primeira coisa que você faz é prender a respiração, tá? Um susto de qualquer coisa, tá? Então, a gente geralmente, normalmente, está com a respiração presa. E a ansiedade é uma das situações que mais prendem a respiração. Então, quando você bloqueia a respiração no tórax, você tensiona os músculos, eles literalmente fazem isso, se armam. Então, começam a vir as dores, começam a vir que elas não ficam, a dor nunca fica num lugar só. Então, vem pro ombro, daqui a pouco tá no pescoço, daqui a pouco tá na cabeça, daqui a pouco tá nas costas, como se tivesse levado uma facada, um soco nas costas, na axila, no peito. Tem pessoas que chegam aqui, que começam a fazer uma sessão, um tratamento, e que começam a fazer a respiração. Ai, tô com vontade de chorar, porque eu quero chorar. Ai, tá doendo meu seio, tem alguma coisa no meu seio. Não é o seu seio, é muscular, não é glândula, não é a mama, mas é a musculatura, são as costelas. Enfim, tá tudo tomado por tensão, porque a sua respiração tá bloqueada. E aí você começa a inchar, que nem um sapo, né? Um curu. Você começa a ficar inchado, tenso. E aí você percebe que está tudo amarrado. A respiração é o pivô central disso. A orientação de respirar melhor ajuda muito. E aí você vai começar a ter mais mobilidade, mais plasticidade nos músculos, como a Adriana acabou de comentar. Então, eu gosto muito de fazer, os pacientes de RPG, eu sempre faço uma foto no celular. Antes, primeiro dia que ele vem para mim na consulta, uma foto do antes de eu tocar no paciente. Então, geralmente, tirar foto de costas, de frente e de perfil, né? Faço, hoje com recurso celular tá ótimo, né? Faço no celular e já mando pro WhatsApp do paciente no final da sessão. Então, faço a foto, atendo, final da sessão eu tiro outra foto. E aí faço uma colagenzinha, né? Recurso celular, coloco o antes e o depois e coloco. O paciente não acredita. Primeiro que a gente nunca se vê de costas. Você nunca se olha de costas. Às vezes você não sabe como você é de costas, né? Ele não acredita na mudança que vê. Tem mudanças que são assim, muito, né, grandes. E aí eu digo imediatamente, olha, isso aqui é uma mudança elástica. Não é uma mudança plástica. Isso aqui vai voltar. Essa primeira foto aqui é você. Essa segunda é você depois de alguns estímulos. Mas é um processo. A gente vai precisar trabalhar para melhorar isso, tal. Então, essa mudança elástica, ela aparece imediatamente. Mas a mudança plástica, e aí é a boa notícia, ela é possível. Né? Nós não estamos aqui, quem trabalha com terapia manual, com postura, para deixar ninguém retinho, consertar as pessoas. As pessoas vêm para cá e tem gente que diz, olha, eu preciso consertar minha postura. Não é isso, né? Mas a gente precisa melhorar a funcionalidade, melhorar as discrepâncias, né, Adriana? Então, é possível. A plasticidade do corpo é uma coisa fantástica. Agora, o paciente tem que querer, né? Cada um tem que querer.
Tem que estudar. Porque aí entra também outras questões, sabe, Gil? A gente colocou aí essa questão de ter que querer, eu estar com o meu emocional bem, para me permitir, Gil, dizer assim, poxa, Adriana, vamos trabalhar essa postura, e eu falar assim, ah, não, tá doendo, ai, para que serve isso, né? Então, assim, existe a permissão, e existe um aspecto cultural. Eu fui fazer um treinamento no Iraque, Gil, e assim foi impactante para mim, porque a questão dos movimentos e da postura é tudo diferenciado lá. Então, assim, as mulheres andam com uma burca. Então, como que a gente vai da fisioterapia? Eu vou ver a postura do meu paciente, eu vou tratar a minha paciente que teve um AVC e ver um M corpo dela, quando o pudor de retirar, e eu senti vergonha do meu próprio corpo como mulher, porque é um país em que as mulheres realmente são muito reprimidas, então eu reprimo isso que você falou, e foi muito doído para mim, sabe, lá, assim, no sentido das mulheres, né, porque lindas, com joias, maquiagens, mas assim, só aparecia daqui para cá, né, e assim, daqui para cá, porque ainda tinha a parte agora da máscara, mas assim, totalmente cobertas. E na hora de fazer a fisioterapia, eu com toda uma cautela em tocar nesse corpo, porque era um corpo que sempre foi muito reprimido. Então a gente entra numa questão de que a neuroplasticidade ela também tem um aspecto cultural, quando a gente já é para trabalhar isso desde criança, na escola, a questão das crianças já entenderem essa percepção do movimento do seu corpo, e aí vem a questão da autoestima, né? Então, assim, o movimento, a postura, você se sentir bem com a roupa, então significa que você tá, né? Com certeza. Autoestima, uma postura bem, você caminha bem com aquele salto. Então, isso tudo é um trabalho de percepção que muitas vezes a gente nem desperta. E como a gente não desperta, porque essa questão da plasticidade, então a gente não tem essa memória ativa em que eu me olho no espelho e eu vejo que eu estou com a postura. Então, assim, eu vou para Gil ver o que é que está acontecendo, que eu estou com certa dor, né? É isso, é a percepção, né? Muitas vezes essa questão também da plasticidade é a percepção da gente se tocar. Eu, opa, estou muito acelerada e é por isso que eu estou sentindo esse desconforto na perna, mas a cabeça às vezes está tão atribulada que esquece o maior, que é o corpo, né? No sentido assim amplo do movimento. Você falou aí da questão das mulheres do Iraque, deve ter sido uma experiência realmente incrível. Depois nós vamos conversar melhor sobre isso, nós duas, só nós duas. Vocês não vão ouvir a nossa conversa. Quero saber como foi essa tua experiência, realmente deve ter sido incrível. Porque, olha só, essa semana mesmo eu estava conversando, semana passada, né? Hoje é segunda. Semana passada mesmo eu estava conversando com uma pessoa amiga e a gente estava falando sobre a questão do quadril. Do quadril. A mulher, o quadril é a articulação central do corpo, está no meio do corpo, digamos assim, está muito perto do centro de gravidade. A relação da mulher com o quadril é uma coisa tão imensa que as pessoas, às vezes, muitas pessoas não têm noção do que é a mulher e o quadril. Culturalmente, religiosamente, socialmente, né? Então, assim, a mulher gera um outro ser. A gente, desde pequena, é ensinada a sentar, que a menininha tem que estar com a perna fechada, cruza a perna, o menino senta de qualquer jeito, o menino anda só de cuequinha, a menina anda até nua, às vezes, o menino, né? A menina, quer dizer, tem toda uma Isso. mística ao redor do quadril, da genitália feminina, que isso e aí depois vem outras coisas, né? A questão mesmo da primeira menstruação, dos hormônios, enfim, da modificação do corpo. O corpo da mulher se modifica todo, do homem pelos pubianos somente, a mulher tem seio, enfim, tem uma série de coisas de modificação. Mas o quadril, ele traz, assim, mistérios imensos em relação à mulher. Homem não tem isso. Muito pouco. Então, muitas questões de dores, principalmente na região lombar, dores pélvicas, dores viscerais, aí tem a cólica, né? Tem muita coisa, né, no mundo da pelve da mulher, que é diferente da pelve do homem. Então, a gente tem
É muito comum as mulheres apresentarem dor no quadril, dor na virilha, baixo ventre, no pé da barriga, como a gente chama, dores de estômago, e aí vai, né? De rins. É muito mais comum nas mulheres isso do que nos homens. Porque nós reprimimos muito diversas coisas. E aí entra a questão cultural, como você está falando, imagina, no Iraque as mulheres nem se mostram. Aqui no Brasil a gente já se mostra mais, né? Acho que em todo lugar do mundo, menos lá, né? Assim, isso é muito forte lá. Mas tem uma questão cultural, uma questão religiosa, né? Uma questão de criação. E aí vem do histórico familiar. Então, é muito comum. Quando você começa a tratar alguém, ou recebe alguém, quando recebe alguém no próprio Pilates, que apresenta essas dores na região do quadril, não consegue abrir muito a perna, você pede a pessoa abrir a perna, ela abre os pés, mas o joelho quer se juntar. Então, assim, é isso. Não é só isso, mas isso está muito arraigado, isso está muito forte. E trabalhar isso de uma maneira sutil, sem ser invasiva, é muito complicado. Vamos dizer que seja muito delicado, não é que seja complicado. A gente tem que ter muita sutileza para tentar quebrar essa casca, né? esse envoltório, e fazer com que a pessoa se permita. Ela não precisa mudar a hábito, ela não vai mudar a religião, ela não vai mudar a criação, ela não vai mudar nada, a não ser a relação dela com o corpo dela. Ela mesma. Eu estou falando de mulher, mas tem homem também, assim, mas é muito mais comum nas mulheres. Infinitamente mais comum esse tipo de queixa na região de abdômen, de quadril, de coxa e de lombar, né, região mais baixa da coluna, em mulheres por essas causas. Nunca teve uma queda, nunca teve um problema e aparece isso. Está muito relacionado com as emoções, está muito relacionado com a forma como você lida com o corpo. Então, é possível, através de movimento, através de terapias, né, que a gente faça uma modificação, uma proposta de mudança nessa região do quadril. E os benefícios são gigantescos. Gigantescos. É incrível. Eu vivencio isso muito claramente aqui, sabe, Adriana? Tanto no consultório como nas atividades ali fora, no Pilates e na própria academia. Isso é muito forte. É isso que você fala, sabe? Essa questão, assim, a mulher, ela é extremamente plástica. Então, assim, a gente tem a neuroplasticidade aguçadíssima, porque da nossa parte do corpo, a gente já vem de criança da parte infantil para a puberdade, então para a vida adulta, com transformações no nosso corpo. E essas transformações, como você coloca, carregam um peso. Então, o movimento e a postura, ela tem um peso que muitas vezes eu não percebo, eu só percebo a dor. Aí eu procuro a doutora Giovana que eu estou com uma dor, mas eu não percebo o quanto eu reprimi e o quanto eu não consigo ver que ou é a forma que eu estou andando, ou é a forma que eu sento, ou é alguma disfunção do osso mesmo. Mas a mulher tem essa neuroplasticidade muito forte e se tratando até no cérebro, a gente tem um amadurecimento mais rápido também do que o homem. Porém, a gente, muitas vezes, a sobrecarga é muito grande e a gente não percebe e precisa. A gente procurar um profissional para ter essa percepção de o que será essa minha dor, o que será esse meu desconforto em relação ao meu dia a dia. A gente entra numa era de que tudo é uma somatização. Então, assim, a gente está mesmo, né? Então, numa era que a gente está somatizando. Então, a saúde mental com a física é um equilíbrio para a gente ter essa modificação no meu cérebro. Então, se a gente pensa, eu me sinto tão bem depois que eu faço pilates com a Giovana, eu me sinto tão bem depois que eu faço terapia manual com ela. O que é que acontece nesse momento com o meu cérebro? Eu libero substâncias do bem-estar, proteínas da alegria. Poxa, missão cumprida. Proteínas que a gente chama que são os neurotransmissores da alegria, do bem-estar. Poxa, tô kit. A física agiu hoje, então tô bem. E esse bem-estar, a gente às vezes procura em diversas outras áreas, ou a gente vai direto para a comida, ou a gente vai direto só para
televisão, a gente vai direto só para um ramo só e a gente não tem o equilíbrio. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio do corpo e da mente, para a gente estar liberando essas substâncias da alegria, do bem-estar, do, poxa, eu consegui. Bem que a Gil falou, depois de 3, 4 atendimentos, eu não ia me sentir tão mais desconfortável. Então, isso é um processo, porque apesar de que a gente não é tal e nem vai morrer tal, mas assim, a maleabilidade, a plasticidade, ela é um treino. Ela é um treino com o profissional. Que vamos lá. Então, vamos começar primeiro com sua respiração. Aí, Gil começa a respiração, começa a chorar. Então, assim, você começa a jogar emoções para fora. Então, muitas vezes, não é a gente começar logo pelo movimento. E é aqueles pacientes que chegam e falam assim, ai, tá perto de ti, já me fez tão bem. Então, assim, é um paciente que realmente é muito pesado. E a gente tem que olhar essa parte como um todo, como a Gil colocou aí. Só essa, para não ser repetitivo, mas só para fechar essa ideia da sensação de chorar, como a gente colocou ainda há pouco, você reforçou agora, isso é tão fácil da gente entender, porque tudo a gente guarda no peito, né, gente? O que é bom e o que é ruim. Quando você está triste, o seu peito fica apertado, você sente um aperto no peito, a sua respiração fica curta, porque você... Então, o tórax, assim como quando você está alegre, né? Você expande. Ai, como eu tô bem, né? Então, assim, o tórax é uma área do corpo também que ela guarda muitas emoções. Então, quando você começa a mexer com a respiração, às vezes a pessoa tem vontade de chorar. E aí tem que chorar mesmo, porque é tensão sendo liberada. O corpo não quer aquilo, então joga para fora que o universo vai transformar em outra energia. É que nem o oxigênio que você põe para dentro, que o universo está te dando, e o gás carbônico que você põe para fora, o universo agradece, porque as plantas precisam do gás carbônico, alguns animais, enfim. Então, é uma troca, né? Então, o seu corpo não quer, deixa, libera. São excrementos que você joga fora, são tensões, é urina, fezes, suor, enfim. Tudo que o seu corpo tem que jogar fora, o universo vai transformar em outra coisa, né? Mas, Adriana, vamos lá. Eu quero que você fale um pouquinho para a gente sobre a neuromodulação, como é que acontece, qual é a indicação, quem precisa de neuromodulação, enfim, onde é que você... Como é que a gente... Então, pegando o gancho, sabe, Gil? Então, assim, quando eu não consigo responder com a fisioterapia, em que eu já estou no Pilates, eu ainda está desconfortável aquela dor, ou eu não estou conseguindo o movimento da minha perna, a neuromodulação entra como a cereja do bolo. A cereja para potencializar, ou seja, são equipamentos em que a gente vai colocar naquela área. Então, a Gil, vamos dar um exemplo, ela tem um paciente de uma dor crônica, vou dar um exemplo que a gente está com muito resultado positivo, que é a fibromialgia. Então, com a fibromialgia, que são dores poliarticulares, são dores que têm uma interrogação muito grande, o paciente acorda sentindo muita dor, muito cansaço. Então, é aquele paciente que realmente a gente tem que ter todo um olhar diferenciado para ele. E aí, a neuromodulação, ela vai o quê? Eu vou colocar em uma área, que é uma área do cérebro que a gente trata as dores crônicas, as dores agudas também, mas assim, se tratando da fibromialgia, a gente vai colocar um eletrodo que ela é de baixa frequência, um eletrodo que a gente tem de um equipamento que se chama estimulação transcraniana corrente contínua. Porém, ele é colocado concomitantemente o exercício, ou o paciente está numa fase que não é para fazer o exercício, ele está em repouso. Então, a gente vai estar proporcionando para esse paciente, que seja através de uma isometria, um movimento parado, que seja através, como o Gil colocou, da respiração. Então, esse equipamento, ele vai estar, que eu acabei de falar, trabalhando neurotransmissores, ou seja, proteínas, que a gente não está conseguindo, ou que seja através do exercício puro, ou que seja exercício mais o remédio. Então, assim, eu tenho vários pacientes que
a medicação não responde. Então, a neuromodulação, ou seja, esse equipamento em que a gente tem eletrodos e tem uma bombina. Então, o da bombina é uma alta frequência. A gente tem esses dois equipamentos. Essa é uma técnica não invasiva. As invasivas são as cirúrgicas, em que, por exemplo, um paciente Parkinson, ele coloca um eletrodo lá dentro, numa cirurgia, um marca-passo. Essa é a neuromodulação invasiva. A que a gente faz, quando eu falo a gente, os conselhos profissionais do Brasil, que pode realizar só fisioterapeuta, médicos, e agora o pessoal da Fono entrou também. Então, a gente tem uma regulamentação para a gente estar atuando nessa área. Não é só eu comprar o equipamento e estar ligando, é uma coisa muito séria, em que a gente tem que ter todo como a Gil colocou aí, né? Uma indicação. Aí as indicações. Então, as indicações, primeiro, a gente pode estar atuando na área da neuro, então, da neuro adulto, infantil, AVC, Parkinson, eu falei agora há pouco, paralisia cerebral com as crianças, autismo, TDAH, e a gente pode estar dentro da traumaortopedia com as dores crônicas, a gente entra com as dores neuropáticas na neurologia, a gente também entra, entre as migrâneas também, as cefaleias. Porém, a gente entra, Gil, quando, assim, digamos, está bem refratário, sabe? Então, assim, na parte de traumaortopedia, a gente entra como também o pessoal da psiquiatria, com as depressões. Então, assim, eu faço esse trabalho junto com o psiquiatra, com o psicólogo, quando está uma depressão extremamente refratária. É um trabalho que tem uma indicação, um resultado bacana com meus pacientes em neurogeriátrico, no Alzheimer, nas demências, declínio cognitivo. Então, para a gente ter essa indicação, o que é que eu preciso? Então, tem um exame de neuroimagens, principalmente se for neuro, para a gente ver a área da lesão. Tá, se for traumaortopedia, então, assim, o que é o ideal? É a gente uma eletroencefalografia para a gente ver como que está esse potencial da onda cerebral no local da dor que o paciente sente. Hoje a neuromodulação está ganhando muito espaço no esporte com os atletas. Por quê? Porque ele vai aumentar a performance motora daquela área do córtex motor. Então, é um equipamento em que as indicações, hoje a gente tem um guideline, que é uma diretrizes clínicas que a gente tem para as doenças que a gente já tem muita publicação e muito bom resultado. Porém, como toda técnica, como o Gil colocou muito bem, é uma ferramenta. Não adianta estar colocando a neuromodulação para paciente dormindo. Não, a gente acabou de falar. A plasticidade, a modificação do cérebro, ela ocorre quando ele está ativo, acordado e junto com o exercício, com a terapia. Então, se for dentro da área motora, que seja junto com o exercício, se for dentro da área cognitiva, então junto com o profissional responsável, com a fono, na área da fala. Então, a gente tem que estar realizando isso junto com o profissional especializado. Então, como que eu faço? Então o Gil está com a paciente. Então, Gil, a gente vai fazer uma parceria. Então, eu vou aí, a gente vai fazer. Para isso, eu preciso saber se o paciente tem algum exame de neuroimagem. Não. Se o paciente deu alguma crise convulsiva. Por quê? A crise convulsiva é uma atividade elétrica exacerbada em que eu estou colocando uma corrente. Então, assim, eu tenho que ter a cautela de como que está a atividade cerebral do paciente. E quando eu faço, assim, por exemplo, eu atendo aqui, estava atendendo em Fortaleza, atendendo em Natal, e a gente tem a minha atuação com outros colegas. Então, aqui eu vou atender com um colega que vai estar lá com o paciente, eu vou ficar monitorizando o equipamento. Esse equipamento, que é uma técnica neuromodulatória, por que modulatória? Eu vou modular essa área que teve uma lesão ou que uma dor que o paciente não consegue responder. Agora, como o Gil colocou aí, né, não só na ferramenta da neuromodulação, mas em qualquer abordagem. Então, assim, é importante você também querer,
porque tem paciente que assim, eu tenho um idoso de 95 anos que ele faz porque é o filho dele, não preciso não, faço porque meu filho quer, então bote aí na minha cabeça. E aí, atividades cognitivas em relação a evitar uma demência, evitar um declínio cognitivo, e no momento que a fisioterapeuta está lá na área motora, aí a gente estimula a área motora também. Mas é isso, é um prime, é a cereja do bolo para a gente potencializar, responder mais rápido, responder melhor alguns pacientes que são refratários. Quando eu falo assim, refratários, é mais a parte de adulto. Porque de criança, eu sempre coloco, eu tenho que esperar uma criança com paralisia cerebral não andar para eu entrar com esse recurso. Eu não já sei que ela tem uma lesão extensa, porque eu não vou colocar para encontrar caminhos que são, a gente tem sulcos dentro do cérebro que são como ruas. Então, aquela rua está interditada porque teve uma hemorragia. Então, o eletrodo vai encontrar outros caminhos para dar uma resposta positiva. Não sei se eu falei. Não, claro. Deu para entender bem. Acho que as pessoas que estão nos ouvindo também, pelo menos tiveram uma noção do que é. E, assim, só resumindo um pouco, muito pouco, né, na verdade, para ver se eu entendi, se as pessoas estão entendendo também. Então, é um aparelho que faz uma estimulação elétrica e que geralmente é colocado na cabeça, que é para o sistema nervoso. Isso. E dependendo da situação, se é uma fibromialgia, é lógico, dependendo do diagnóstico do paciente, cada um vai necessitar de um estímulo diferente, em áreas diferentes e com atividades diferentes, né? Então, achei legal você falar do atleta, porque aí e aí também a gente leva para esse lado que não é só para alguém que tem uma deficiência, um problema, digamos assim, né? Uma demência, uma doença, uma dor, um retardo, né? Não, mas em pessoas saudáveis que querem potencializar o seu resultado, a sua performance, né? Isso é muito bacana, muito legal. Porque acaba, Gil, que assim, a gente não trabalha 100% nossa área cerebral, assim, tem áreas aqui que estão guardadinhas lá, intacta. Então, hoje as pessoas, os concurseiros, né, os cérebros têm um projeto lá quando eu fui para Iraque, eu fiquei um tempo em Frankfurt e eu vi lá um projeto que o pessoal tá aí, que é só com cérebros saudáveis. Então, que é exatamente o pessoal que quer passar no concurso, quer dar uma potencializada, aumentar a sua capacidade de área de memory work e da área de memória de trabalho, que você tem hora que você está estudando e fala assim, não aguento mais, não entra mais. Então, assim, aí é nesse momento que a neuromodulação vai puxar redes. Essa área está sobrecarregada, então vamos puxar outras redes, porque tem a conexão. E aí acaba que, assim, a gente teve as Olimpíadas e os triatletas foram uns atletas que começaram a ter resultados surreais quando eles vieram para o Brasil, todos os Estados Unidos. E como não tem ainda a questão do doping legalizado em relação a neuromodulação elétrica, tem em relação à neuromodulação química, que são os fármacos, suplemento. Então, assim, passou despercebido o resultado deles todos realizando o treinamento deles com neuromodulação. Que legal. Então é isso, para cérebros saudáveis também. Também. E a gente sabe que o cérebro, quanto mais a gente usa, por mais que você seja gênio, os grandes gênios da natureza usaram um mínimo de cérebro, né? 10% da capacidade que esse cérebro tem. Então, tem que estimular mesmo, né? Você teve alguns congressos também palestrando, né, Adriana? Eu vi umas coisas suas por aí. Então, e aí a gente... os trabalhos científicos, né? Então, assim, sempre quando eu tenho oportunidade, eu coloco isso para o meu aluno, para o meu acadêmico. Você foi uma fofa minha e você sabe que a gente, professor, como vários que vieram aqui, a gente tenta o máximo da nossa atuação profissional passar para o próprio aluno. Então, atualmente, essa técnica ainda, eu sou a única fisioterapeuta pioneira
Tem grupos médicos aqui, inclusive eu faço parte da clínica dele, ele já não estava dando conta com outros procedimentos, toxina, com ondas de choque, e pediu para eu ficar só com o setor de neuromodulação dele. Mas, como eu sou ainda pioneira, eu acabo levando esses casos para ser publicado junto com o meu aluno, para eles entenderem essa importância da vida acadêmica com a nossa vida profissional, que é o que a gente sempre viu em você, Gil. Assim, quando você chegou para ser nossa aluna, falando um pouquinho agora da tua trajetória que é importante, você, quando você chegou, você já era formada, então assim, a gente, opa, uma educadora física. Mas não, você com toda uma humildade que a gente sempre tem a aprender. Então, eu cada vez que passo conhecimento para meus alunos, eu aprendo muito mais. Então, é isso. O quanto a gente tem a humildade em aprender. E aí, depois, acaba que começa a encontrar, agir nos aeroportos. O que está fazendo? Curso, e a gente madrugada em conexão de voo que não aparece, toma café e não aparece voo. Então, é isso. Incansavelmente, Gil, ir atrás, né, do conhecimento. E quando a gente vai atrás do conhecimento, o conhecimento não é meu, sabe? O conhecimento, ele não tem que ser privado, eu tenho que publicar, eu tenho que levar para o congresso. Agora eu estou angustiada, porque é a clínica escola, eu querendo desenvolver pesquisa com os alunos. Eu comprei outro equipamento, estou com 2 equipamentos para deixar um só eu com meus alunos para pesquisa, porque o conhecimento ele tem que ser propagado. É isso que você está fazendo diário, semanal, celebrando seus 10 anos de formada, mas passando conhecimento para as pessoas. Então, isso é para os grandes, tá? Nossa, não sei nem o que falar. Só agradecer muito, né? Assim, porque, na verdade, é um reconhecimento que acho que do trabalho da gente, né, Andrea? É tudo que a gente espera das pessoas, diferente do que muitas pessoas acham que a gente espera, que a gente quer. As pessoas acham que a gente quer dinheiro dos pacientes, e não é isso, não é só isso que a gente quer. Claro que a gente precisa de dinheiro para viver, mas o reconhecimento, os resultados, né, a valorização, porque o nosso esforço, como você falou aí, a gente se encontra em aeroportos, nossa, pensa que não vai para onde, está indo para onde, já está indo voar de novo, estudar. Assim, os nossos esforços, eles são sempre em prol dos nossos pacientes. Esses são recursos, é uma ferramenta a mais para a gente aplicar com os pacientes, para que a nossa prática clínica seja cada vez mais rica, cada vez mais abrangente, né? Que a gente possa realmente ajudar as pessoas que procuram a gente. E eu fico muito feliz de você ser a pioneira nisso, muito legal. Acho que pioneira e única, né? Não aqui no Piauí, fisioterapeuta única. Aqui sim. Daqui a pouco vai ter uma equipe com você. Eu acho que é isso, sabe, Gil? A gente está propagando a semente da nossa profissão, como você está semanalmente, aí com vários colegas de várias áreas, aqui tem um monte de alunos, a gente está propagando, porque aí a gente cresce junto. Então, assim, a gente faz o reconhecimento junto e outra, sabe, Gil? A gente impacta vidas, né? Então, assim, que é uma coisa mais de Deus do que a gente ser o instrumento dele para impactar a vida de alguém que chega para você dizendo: Gil, eu tô com muita dor, eu não tô bem. Então, assim, sabe, você ser a luz daquela pessoa, isso é muito forte, isso é muito divino, né? E eu vejo você, Gil, muito grande, porque incansavelmente a gente está num país que não é fácil ser empreendedora. E você, paralelo a estudar, então eu vejo uma Gil que administra, empreende, estuda, e ela falou assim, não acredito, ainda vai fazer live. Então, que hora que dorme? Então, assim, é isso, sabe? Essa sede, entende? Quando a gente quer impactar a vida, a gente quer um melhor espaço, e aí é sua equipe, quando eu converso com as pessoas que trabalham contigo. Então, a gente ter essa referência séria dentro da nossa profissão para a gente, assim, só vem, sabe? O retorno só volta. Ai, que bom. Quero já aqui, ao vivo e a cores, fazer o convite para a gente experimentar essa parceria aqui na clínica. Vamos ver se a gente traz a neuromodulação para cá, vamos fazer uma experiência para a gente somar esses serviços, que eu acho que tudo é muito, muito, muito bom, muito válido,
tá? E assim, Isso. o que é bom a gente tem realmente que oferecer para as pessoas, tá? Então, já Esse- fica o convite para você vir aqui para a gente conversar, para você ver o espaço, tem um outro consultório ali, a gente vai conversar sobre isso. Fiquei super, hiper, mega afim e interessada. mas é isso, sabe, Gil? A gente tá numa temporada da fisioterapia que a gente tem um leque, então a gente tem que estar aberto mesmo, sabe? Então, assim, é igual um fármaco, um remédio não deu certo para mim, mas vai dar certo para outra pessoa. Então, a gente tá na área de saúde que 2 mais 2 não é 4, mas assim, por que não? Eu oferecer cientificidade. Então, o que Sim, tem na ciência e que meu paciente saber que, poxa, eu não tenho esse equipamento na clínica, mas eu tenho parceria com a Adriana, eu ligo para ela, ela vem aqui, a gente faz junto um trabalho, eu acho que é isso aí, você, claro, que pode contar comigo, com certeza. pois então fechou. Adriana, eu queria muito, 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 muito agradecer pela nossa conversa, que foi maravilhosa. Eu sabia que ela ia ser sensacional, né? Como eu digo para os meus amigos que sempre assistem a gente, eu, esse ano de 2020, 2021, que eu comecei essa história de fazer live, né? Eu sempre trouxe pessoas de alto padrão científico, profissional e de aura boa, né, de luz, né, todos os meus convidados. E eu tive a sorte das pessoas aceitarem o convite, né? Tive grandes parceiros do Brasil inteiro por aí, do Rio, de São Paulo, do Belo Horizonte, de Porto Alegre. A gente conversou com muitas pessoas daqui, né, nossos amigos, da gente da Bahia, enfim, já foi para todo lugar, nessa telinha que a gente já conversou com muita gente. Então, queria agradecer muito pela sua disponibilidade, pela sua gentileza e dizer, como eu tenho dito a todos os meus professores, e isso não é confete, isso é realidade, de agradecer pela contribuição na minha formação e por você fazer parte da minha vida, hoje ainda como amiga, como profissional, essa pessoa maravilhosa que todo mundo está vendo aí que você é. Porque a Adriana, gente, é isso aí. A gente está conversando esse tempo. Ai, me Ela arrepiou. é isso aí, essa simpatia carismática. Gil, eu acho isso tudo grande, sabe? Assim, esse momento que você está comemorando seus 10 anos, você está colocando a gratidão para gente que fez parte da tua basezinha, do teu tijolinho lá do chão, porque hoje você está para lá de andares, né? Então, assim, quando você coloca pessoas renomadas aí no Brasil todo, fora, então que você traz para Teresina para ministrar cursos, então isso aí é uma ponte extremamente significativa, dá trabalho demais e você fazer parte desse, né, desse leque de profissionais que você agrega e a gente que estava lá atrás, os professores, você ter essa gratidão, a gratidão é para os nobres, Gil. Então, assim, é muito grande da sua parte. Eu vejo você jamais, eu realmente, uma hora ou outra, Gildri, tem um caso aqui de neuro, dá para você ver comigo? Eu, claro que sim. Estou Então, sempre eu acho que é isso, sabe? Não tem essa posição de que a gente tá junto para a gente tá trocando, para a gente tá crescendo. Eu adorei participar dessa festa. Eu ficaria muito sentida se eu não fosse realmente convidada para essa festa dos 10 maravilhoso essa anos. história. Engraçado. Você merece e você merece, sim, muito mais. 10 anos multiplicado por mais 10 mais 100, porque é isso. Eu vejo você no seu espaço crescendo, procurando lá fora curso, trazendo pessoas, conexão, humildade. Quando você no WhatsApp, Adriana, tem um caso assim, eu queria que tu visse esse pé, eu queria que tu visse esse paciente neurológico. Lembro demais que você manda um WhatsApp com os seus casos. Isso é o quê? A simplicidade e a humildade, que eu recorro ao outro, para o outro me ajudar. Então, super parabéns, você é uma mega profissional mesmo, eu super me sinto orgulhosa de ter feito parte dessa tua história. Ah, com certeza. E você fez muito, 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 muito e ainda faz. Isso que você falou aí dos professores, de dizer, olha, você manda um WhatsApp, pede ajuda. Todos os professores que conversaram comigo aqui, até o pessoal do RPG, disse isso. A Giovana é aquela aluna que pergunta, sai atrás do professor e ficava apertando. Ainda hoje, né, Adriana? Ainda hoje fica, Adriana, me ajuda.
Ainda Ah, hoje eu quero reforçar aqui, porque tem um monte de aluno aqui, é para a gente entender isso. Muitas vezes a gente precisa da ajuda do outro, né? Então, não tenho vergonha nenhuma, não tenho vergonha nenhuma de pedir terapeuta, sua ajuda, me dar teu apoio, é isso. compartilhar. Adriana, muito obrigada mesmo. E em breve eu quero lhe ver pessoalmente. Vamos conversar sobre neuromodulação na clínica Giovana Teles. Conta comigo. Eu quero dar um beijo para todo mundo aí, meus alunos, amigos, um monte de gente legal que entrou aí. E fica bem. E aí, conta comigo sim, na neuromodulação, em pacientes que a gente contribua uma com a outra, sempre em prol da nossa profissão e para impactar a vida de nossos pacientes. Maravilha. Gente, desculpa se eu não respondi nada aí. O meu celular, não sei, às vezes ele não roda. Eu fico tentando passar aqui. Se alguém perguntou alguma coisa, desculpa por não responder. Manda no direct para mim ou para Adriana. Segue ela no Instagram. Se a gente deixou de responder alguma dúvida aí, perdão. É porque a gente se empolga conversando aqui. E aí, como não é mesmo uma live técnica de. É mais uma comemoração, né? Ficamos aqui, Isso, é festa. tá bom? É, Um é beijo, uma live festa. live Beijo, festa. querida. Beijo, beijo, pessoal, para todo mundo. Obrigada por terem ficado com a gente até agora, tá? E até a próxima oportunidade. A gente ainda vai ter algumas lives, essa é a nona. A gente ainda vai fazer aí umas 4 ou 5, entrando pelo mês de maio. Mas eu aviso a vocês, tá bom? Obrigada e até breve. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau. Vou eu tentar desligar e ter o cuidado de não apagar a live, porque Ana Vanise não consegui. Deixa eu tentar. Oi, Fabiola, você tá aí? Tudo bem? Agora que eu botei os óculos que eu tô vendo, gente. Peraí, o meu celular não tá me ajudando. Deixa eu ver se eu consigo sair. Preciso parar a salvar. Gente, não tô conseguindo desligar. Deixa eu testar aqui. Não sei se vou tirar isso aqui para ver se é isso que não tá ligado. Hum, tentando. Gente, quem tá online aí comigo ainda? Ai, não consigo.
Aí eu vou tentar um pouco mais, que eu quero salvar essa live. Quem sabe me ajudar? Então, pessoal, não estou conseguindo sair. Eu vou tentar um pouco mais. Eu vou tentar salvar essa live, que a outra live que eu fiz com a professora Ana Venise não consegui salvar, fiquei extremamente triste. E a live com a Adriana, eu quero que fique salva. Então, meu celular está meio travado, não entendi. E que entrou muita gente legal aí. Espero que vocês tenham gostado da live. A Adriana é uma querida. Vocês viram aí que ela é simples, né? Uma pessoa, mas de muito estudo, uma profissional que pesquisa muito, é profissional da academia, mas também atende paciente. A área dela é de neuropediatria, formação na ACD, muito legal tudo isso que ela falou pra gente aí, né? Essa experiência dela no Iraque deve ter sido sensacional. Ah, gente, não tô conseguindo. Alguém sabe me dizer o que eu devo fazer? Porque eu não tô conseguindo salvar. Tá? Não tô entendendo. Alguém me diz como fazer, gente, para eu não. Adriana, me diz aí. Adriana, me diz como fazer. Adriana Gomes. Como é que eu vou fazer para sair, para travar? Alguém me diz. Vocês estão me ouvindo ainda? Ainda estão aí? Não queria perder. O que fazer? Não consigo. Como fazer? Não consigo. Gente, como eu faço para sair? Cassandra, mamãe, pode me ajudar? Eu estou conseguindo sair do Instagram. Alguém sabe me dizer como fazer? Ah, não estou acreditando. Acho que é Oliveira.
aqui. Tô achando que eu vou perder a live. Então, gente, alguém me ajuda. Como é que eu faço pra sair? Não sei como sair. Enfim, não queria perder a live. Como eu faço? Mãe, você tá aí? Me responda aí. Cassandra, tá me ouvindo ainda? Ainda estou online? Não sei se eu estou online. Acho que sim. Eu não consigo sair. Não consigo. Não entendi isso. Poxa, eu não queria perder. Como eu faço para salvar? O vídeo está pausado. Queria muito saber como eu faço. Não estou conseguindo sair. Como é que eu faço? Tentando sair da live. A pessoa disse que vai aparecer, mas eu não consigo sair. No X ele não sai. Toda vez eu saio no X. Mas tá travado, tô apertando no X e não sai, gente. Não sei o que houve. Já tirei até a película de vidro do celular para ver se era isso. Na parte de fechar. Eu faço isso, Ótica Oliveira. Eu feito várias lives assim que eu fecho, só que o celular não tá respondendo, entendeu? Eu tô apertando e não tô conseguindo. Tô lá, tô com o dedinho lá no canto, no X, ó.
Não tá dando certo, gente do céu. Teve uma outra live que ficou assim, aí eu fiquei entrando, saindo do Instagram, terminou que perdeu o vídeo, perdeu a live, não consegui salvar. Ai, não queria que isso acontecesse. Aperte no X ao lado para aparecer. Não, mas o X não tá respondendo. A tela tá travada, entendeu? Eu tô lá apertando no Xzinho, assim que eu faço sempre. Quero saber se tem outra alternativa para fechar. Tô tentando ir lá, mas é como se o celular não responde, ó. Tô no X. Não queria perder a live, que pena. Deixa eu ver se a Adriana tá aí novamente. Ai, gente, que pena. Ai, ai. Enfim, o celular não tá querendo me obedecer. Tô lá apertando no xizinho. Vou tirar aqui.